Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras, nesta edição, vai conversar com a professora Beatriz Abraão de Oliveira. A professora Beatriz é uma professora universitária aqui no Rio de Janeiro e conferencista da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da EMERGE. Ela é uma especialista em matéria penal e processual penal e eu quero conversar com ela, no interesse dos senhores telespectadores, sobre diversos assuntos ligados a essa área que estão sendo muito questionados na mídia e talvez seja oportuno a gente colocar, como se diz, os pontos nos is, não é? Para aqueles que estão, de alguma maneira, impactados com a repercussão de certas ideias, ok? Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando nesta oportunidade com a professora Beatriz Abraão de Oliveira. Minha cara professora Beatriz, me diga uma coisa, a imprensa, a mídia, melhor falando, né, tem colocado muito em discussão determinados aspectos tradicionais da ciência penal e da ciência do processo. E, de alguma maneira, nos assusta, nós técnicos, né? Mas será que as coisas estão mudando? Né? Como é que está se passando? O menos informado acha logo que tudo aquilo que nós estudamos ao longo da vida vale muito pouco diante das exigências do mundo e da sociedade atual. Né? E, dentre essas questões que estão sendo colocadas, uma delas, a primeira que chama atenção imediatamente, até porque ela não é só uma questão penal, é uma questão constitucional, eu diria institucional, o problema da presunção da inocência. Né? Hoje se critica muito que alguém fique em liberdade indefinidamente, até que se julgue, né, por último, lá no Supremo Tribunal Federal, o derradeiro recurso e assim sucessivamente. Você acha, Beatriz, que de alguma maneira esse princípio foi mitigado, foi, enfim, foi impugnado, foi de alguma maneira diminuído diante dessas colocações? Quando saiu agora essa decisão do plenário do STF, muita gente me perguntava, os alunos, professor, então quer dizer que agora todo mundo vai ser solto, e aí a criminalidade aumentando, como é que vai ser isso? Aí o que nós tínhamos que falar, né? Que na verdade não mudou nada, o princípio já estava na Constituição Federal, mas até para chamar a atenção isso, de muita gente estar presa indevidamente, não estar cumprindo, né, o princípio constitucional, é que eu acho que veio essa decisão do plenário do STF. E veio numa boa hora, porque nós vemos no dia a dia, às vezes o juiz mantém a prisão porque o Rio de Janeiro está perigoso, porque está muita violência, e não era esse o intuito do Constituinte. Acho que realmente perdeu muita força esse princípio ao longo dos anos em razão da criminalidade aí do dia a dia. Ninguém fica, vamos dizer assim, fica à margem de todas essas coisas, né? A gente acaba se chocando com a violência, com todas essas coisas, não. Mas eu acho que isso é um princípio institucional, não é? Porque as pessoas veem sempre por um ângulo, e eu vejo por outro. Quantas vezes eu vi depois do réu estar preso muitos anos, vários anos, ele ser absolvido. Então, veja bem, a prisão preventiva era obrigatória, independentemente das condições. Chegava no final, o homem era absolvido. O senhor me desculpe, né? O senhor não tinha nada a ver com isso, mas nós não sabíamos e tal. Não é? Complicado. Era um negócio complicado. Então, eu acho que esse é um princípio institucional, não é? Faz parte do sistema democrático. Não te parece assim também? É verdade. Realmente, eu acho que agora, né, depois até da decisão do STF, os juízes vêm aplicando mais nesse sentido. Realmente, quando estão presentes os requisitos para uma prisão temporária, uma prisão preventiva, aí sim ela é decretada. Porque, caso contrário, o que a gente vai dizer para aquela pessoa que ficou anos e anos presa? Agora vai ser, né, absolvido, e aquele período realmente não volta atrás, muitas vezes ela vai para a criminalidade, aí é complicado. Realmente, né? E tem esse grave inconveniente, né? Porque na visão das pessoas,
a reação ao crime é sempre uma reação moral, né? À primeira vista é sempre uma reação moral. Quando você vê um crime de grande violência, você se sente logo impulsionado para fazer alguma coisa pior do que o criminoso fez, não é? Então você vê... Quando é com parente, quando alguém próximo quando você é tocado de alguma maneira, né? você é o problema da vingança privada, enfim, tudo isso aí. Mas quando nós estamos tratando de ciência, isso aí não conta, né? Não deve contar. Por isso, aliás, é que os julgamentos criminais, no meu modo de entender, não devem ter essa celeridade que as pessoas preconizam hoje. Não é? Hoje só se fala nisso. A justiça que tarda, a justiça não sei o quê, a justiça isso, a justiça é aquilo, né? Então você repara. Eu vou dar só um exemplo. Aquele rapaz que fugiu com um carro, ou subtraiu, melhor dizendo, o carro de uma pessoa e o menino ficou preso. Você lembra disso? Um menino de terra idade e tal. Ele arrastou o garoto por não sei quantos metros e tal. Bom, aquilo ali, no julgamento moral, no julgamento da nossa sensibilidade, o que vai se fazer com esse cidadão? Pensa bem. Para a sociedade ele não teria mais volta, né? Não tem mais volta. Já é comparado a um animal. É um psicopata, né? É um psicopata que é um ser insensível, absolutamente incapaz de se tocar com uma cena dessas, né? Mas cientificamente é diferente, né? Cientificamente é diferente. Ele tem que submeter à lei. A melhor resposta para isso é a aplicação da lei, né? Então é bom amadurecer, refletir para depois aplicar a pena. Não te parece, não? E aí para o leigo é difícil entender esse caráter preventivo da sanção penal. O leigo acha que quanto maior a pena, o regime fechado, isso sim que teria êxito para diminuir a criminalidade. Mas nós, estudiosos do direito, sabemos que não é assim. Né? Se fosse assim, nos Estados Unidos não havia mais crime, não haveria mais crime, né? E os países com pena de morte até mesmo também não diminuíram, né? Com certeza, né? Então, mas isso é uma constante agora. Aí não é mais a reação popular, ou por outra, é o resultado da reação popular. Mas a verdade, os crimes hediondos foram assim também, né? A lei dos crimes hediondos, né? Mas essa regra, essa norma, vamos dizer assim, à medida que a criminalidade aumenta, ela se faz mais atuante, mais às nossas vistas, melhor até dizendo assim, né? A primeira preocupação do legislador é aumentar a pena, né? O rigor na pena. Então, outro dia eu vi um comentário muito engraçado, tragicômico, né? Você diz, mas o CD só vai pegar 30 anos. Você sabe que são 30, você não pensa, não para pensar. Tem pontos que os leigos gravam e ficam repetindo no dia a dia. Então, por exemplo, essa questão dos 30 anos, né? Acham que pode cometer 10 crimes e aí ficam achando que só seria limitado a 30 anos. Não, mas imaginar que isso é pouca coisa. Como se 30 anos fosse pouquinho. 30 anos é uma vida inteira. Uma pessoa cumprir 30 anos numa cadeia, acabou. Já é difícil para quem nunca foi condenado ter um lugar na sociedade, conseguir um emprego, conseguir algum espaço, quanto mais para quem teve uma condenação. A dificuldade é sempre maior. É verdade. E eu acho também aí, nesse plano de ideias ainda, o seguinte, eu acho que mais importante que a pena ser 30, 20, 10 ou pena de morte, mais importante do que isso, é a certeza da condenação. Sobre isso nós vamos conversar com a professora Beatriz no próximo bloco, daqui a pouco. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, conversando nesta oportunidade com a professora Beatriz Abraão de Oliveira.